Amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Santa Maria. Hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os meus amados irmãos da Igreja Rosa de Saron, dirigida pelo nosso amado pastor Júnior. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Diz a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Eu quero colocar um tema nessa mensagem, meus amados, que é aprendendo com as aflições. Que eu quero dizer que hoje, nos dias atuais, nós vivemos muitas aflições, meus amados, que nem sempre são provações de Deus. Também vivemos muitas aflições que nem sempre são tentações do diabo. Mas a maioria das nossas aflições são decorrentes das nossas escolhas. E eu quero hoje focar não em Jonas, mas no capitão do navio. Por quê? Ele era o responsável pela embarcação. Mas eu quero chamar a tua atenção, meus queridos, trazendo para nós, espiritualizando essa palavra, que eu quero dizer, nós, hoje, somos a embarcação. Nós somos responsáveis por todos aqueles que nós vamos colocar na nossa embarcação. Ou seja, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa família, no nosso convívio diário. Então, amados, muitas das vezes nós não selecionamos as nossas amizades, não selecionamos as nossas escolhas, fazemos muitas das vezes escolhas erradas que desagradam ao Senhor nosso Deus e com decorrência ou com consequência disso vêm as aflições. Aí você fala, mas pastor, eu não gosto de aflições. E tu acha que eu gosto? Mas faz parte do nosso aprendizado, meus amados. Nós passamos por muitas situações que fazem parte do nosso crescimento espiritual para amadurecermos na presença do Senhor. Infelizmente, muitas das vezes aprendemos da forma mais dolorosa, através de lutas, de aflições, de dificuldades. Preste atenção. Esse capitão, ele era o responsável pela embarcação. Jonas chega lá, fugindo de diante da face do Senhor. Ele não perguntou quem era Jonas, de onde ele era, o que ele estava fazendo, por que ele queria pegar aquele navio. Simplesmente, Jonas pagou a sua passagem, está dentro. Jogou lá para dentro e um abraço. Só que o que acontece, meus amados? Ele está fugindo de diante da face do Deus Todo-Poderoso. E os olhos do Senhor nos alcançam em qualquer lugar. E Jonas vai para o porão e fica lá quietinho na dele, dormindo. Só que o Senhor envia um vento, um grande vento, àquele mar e se torna numa grande tempestade. E aí começa a luta daqueles homens, aquela aflição terrível. E aí o que acontece, amados? Começa o prejuízo. Eles começam a aliviar o peso do navio, começam a jogar a carga do navio no mar. Observe uma coisa, quanto prejuízo aqueles homens tiveram por causa de Jonas que estava lá no porão. Mas o capitão não perguntou quem era ele, por que ele estava ali. Simplesmente botou ele dentro da sua embarcação. E aí começou a aflição, começou a luta. E o que acontece? Primeiro eles aliviaram o peso, ou seja, tiraram o que estava no convés. E não se lembraram do que estava no porão. Observe uma coisa, eu quero chamar a tua atenção, porque nos dias atuais, meus amados, Deus está cobrando do povo, Deus está cobrando da sua igreja, o quê? Um posicionamento. Muitas das vezes, meus amados, nós temos aquela sujeirinha que está lá no nosso porão. E hoje é dia de eu e você, nós fazermos uma limpeza no nosso porão. Porque o que está no convés, ele está à vista, todo mundo está vendo. Mas o problema está no porão, aquilo que nós escondemos. Sabe aquele pecadinho que já se tornou íntimo, já se tornou de estimação? É isso que Deus quer que você elimine nesta noite. É isso que Deus quer que você jogue fora, querido. Deixa eu te dizer uma coisa.
Depois que eles aliviaram o peso do navio, o negócio continuou do mesmo jeito, não teve retorno algum, continuou o mar se embravecendo e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aí o capitão desperta, poxa vida, tem alguém lá embaixo, tem alguém no porão, deixa eu ver quem é esse camarada. Olha só o prejuízo que eles tiveram antes de saber quem era Jonas. Aí ele vai lá, busca Jonas e pergunta quem ele é, de onde ele veio, qual Deus ele serve, e ele fala a verdade: eu sou hebreu, sou filho, servo do Deus Altíssimo, tema ao Senhor que criou os céus e a terra, e aqueles homens temem. Aí, amados, vamos trazer para nós novamente, as nossas escolhas trazem consigo algumas aflições. Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com o que você põe para dentro do teu ministério, cuidado com quem você põe dentro da sua família, para fazer parte da sua família, porque muitas das vezes, meu amado, o que acontece, o desobediente ou a pessoa de má índole, ela nunca vai dizer quem é, ela vem de mansinho. Se você não questionar, você pode sair prejudicado. Observem Josué, capítulo 9 de Josué, você observa ali que os gibeonitas, eles enganaram, eles agiram de astúcia com Josué. Eles trouxeram lá pão bolorento, eles trouxeram o odre já envelhecido, roupas envelhecidas, e falaram para Josué que eles eram de uma terra remota, de uma terra muito distante, e Josué simplesmente acreditou neles. E olha, se fosse observar, você acha que o pão dura o mesmo tempo de um odre? Claro que não. Então, amados, muitas das vezes a gente não observa os detalhes. Simplesmente ouvimos, nós viemos aqui por causa do Senhor teu Deus, da fama que nós ouvimos do teu Deus. E aí ele acreditou, botou para dentro. 3 dias depois descobriu quem era. Mas aí já tinha feito o juramento, não podia mais fazer nada com eles. Assim é na minha, na tua vida. Observe, muitas de nossas provações e nossas aflições nem sempre é aprovação de Deus. Muitas de nossas tentações nem sempre é do diabo. Sabe por quê? Porque as nossas aflições são decorrentes de nossa desobediência, de nossas escolhas erradas. E às vezes, amados, eu e você, nós tomamos certas atitudes que desagradam ao Senhor nosso Deus. Observe, quem é fiador fica refém, ou seja, ele está dizendo para outra parte: se ele não pagar, eu pago. Tá entendendo? Então você está fazendo uma aliança com uma pessoa que ela não vai dizer para você quem ela é, qual é a sua índole. Você conhece às vezes do trabalho, você conhece às vezes da igreja, do dia a dia, mas a pessoa lá no íntimo você não sabe quem é, você não sabe o que está lá naquele porão, o que está lá naquele coração. É isso que eu quero te chamar a atenção. Em poucas palavras, meus amados, porque o tempo é curto, vamos ver. Muitas das vezes nós não selecionamos o que nós assistimos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, e é aí que mora o grande perigo, é aí que está o grande erro do cristão, porque ele começa a ter uma vida, meu amado, de bombardeio, porque ele não está selecionando as suas amizades, não está selecionando o que ele ouve, o que ele vê, o que ele assiste, isso vai dando brecha, e aí o porão vai ficando sujo. E tem também aqueles que têm muita sujeira que está lá debaixo do porão, aquele pecadinho de estimação que você não quer largar, uma mentirinha que te acompanha de vez em quando para se dar bem, você está entendendo? Um vício que você tem, que você quer continuar com ele. E na presença de Deus, meu amado, nada fica oculto. E às vezes nós trazemos aflições para as nossas vidas, para os nossos familiares, para o nosso ministério, para aqueles que nos cercam por causa da nossa desobediência. Observe que a desobediência de Jonas trouxe um grande prejuízo para aquele povo. Só que tem um detalhe, quando investigaram Jonas, ele disse: o problema sou eu. Só que tem um detalhe, eu não saio. O que isso quer dizer? Você tem que tirar. Diagnosticou o Jonas, diagnosticou o problema, joga fora, querido. Ou você vai continuar passando aflição e pode chegar até a morte espiritual. Então, meu conselho para você hoje é: limpa o teu porão. Aquele pecadinho, aquela coisinha que já virou de estimação, se livra dele nessa noite, porque o Jonas não sai sozinho, você tem que jogar ele fora. Observe que ele disse: o problema sou eu, mas eu não saio, vocês têm que me jogar no mar. E eles continuaram tentando, insistindo, viu que o negócio não dava certo, clamaram a Deus, para Deus não pesar a mão sobre eles, e lançaram Jonas ao mar. Lançaram Jonas ao mar, cessou a fúria do mar. Então, nesta noite, jogue fora o teu pecado, joga fora aquilo que está te impedindo de crescer na presença do Senhor. Seja verdadeiro, seja sincero, seja seletivo nas suas escolhas, e com certeza o Senhor vai te abençoar. Espero que esta palavra tenha falado forte ao teu coração,
Em nome de Jesus eu agradeço e que Deus os abençoe para a glória do Senhor.